O auditório do Pedro Lessa, na capital paulista, foi palco da primeira palestra sobre a reforma do Estado e suas consequências para os trabalhadores, tema que norteará os debates do 6º Congresso do Sintrajude, que acontece em Itapecerica da Serra entre os dias 31 de março e 3 de abril. O 6º Congresso será um importante momento para a compreensão das políticas que os governos e os tribunais superiores têm para a categoria. Além disso, será um momento para a categoria elaborar maneiras de resistir e superar esses ataques. Essa primeira palestra foi feita por Sebastião Carlos, advogado previdenciário e membro da Central Sindical Popular com Lutas, na terça-feira, dia 15 de fevereiro. Veja a seguir os melhores momentos. Então, a primeira coisa que me parece importante é a gente discutir aqui um pouco como a gente compreendeu o que é o Estado e o seu papel. Quer dizer, o Estado é apresentado como se fosse um conjunto de instituições que tem uma função fundamental, que é a garantia do bem comum. Portanto, o Estado ele seria algo neutro, né? Algo que se coloca acima das diferenças sociais, das classes sociais. A função do Estado seria justamente garantir esse bem comum. Porque, lamentavelmente, na nossa sociedade, qualquer instituição, qualquer organismo que tenha por função ou tenha por vocação garantir o chamado equilíbrio social, a manutenção da ordem que está aí, infelizmente, ele não é neutro. Porque nós vivemos numa sociedade que está marcada por muitas desigualdades sociais. O Estado, ele não é um conjunto de instituições que se coloca por cima da realidade social, que se coloca por cima e por fora da divisão que existe na nossa sociedade. A gente tem visto, pelo menos desde o governo Collor, né, toda uma propaganda muito grande no sentido de que você tem que fazer alterações profundas no Estado brasileiro, no tema das reformas. E isso está muito associado nesse momento a diminuir o que eles chamam o tamanho do Estado. O Estado tem que sair de áreas que não são mencionadas pela população. Por exemplo, a justificativa das privatizações, né? Não é a vocação do Estado mexer com indústria siderúrgica ou com hidrelétrica, né? Então o Estado tem que privatizar isso aí com o banco. Isso é a função do Estado. O Estado tem que concentrar na saúde, na educação, na segurança, na prestação jurisdicional. Essas seriam as funções do Estado. Esse, em geral, é o exemplo que se dá, né, de como se manipula o problema, né, do papel do Estado e tudo mais. Mas eu quero fazer aqui uma conversa com vocês demonstrando que, mesmo quando se apresentam políticas de pretenso fortalecimento do Estado, isso está a serviço de determinados setores de interesses econômicos. O momento que nós estamos vivendo no mundo, e aí não é o problema do Brasil, pelo menos desde meados da década de 1970, é de encolhimento do Estado. Nós tivemos, por exemplo, em alguns momentos, como pós-Segunda Guerra na Europa, uma expansão das atividades do Estado naqueles países que foi muito importante. Se criou aquilo que até hoje se convencionou chamar de Estado de bem-estar social. Os trabalhadores europeus e as trabalhadoras europeias gozam de garantias sociais muito superiores a nós. Desde o salário mínimo, a saúde e a educação que são públicas, a previdência social. Eles também estão sofrendo lá com as reformas. Mas pelo menos desde os anos de 1970 para cá, a tendência tem sido outra. Essa crise econômica dos anos 70, ela faz justamente com que haja uma mudança no padrão de atuação dos governos. E passa a ser uma coisa mais ou menos comum, que o conjunto dos governos começa a ter uma linha, começa a ter uma atuação de abertura da economia. Não é que a economia capitalista não era aberta. Desde o início do século passado, a economia já é mundializada. Isso não é uma coisa nova. Mas começa a ter uma concentração muito maior. Por exemplo, da crise do petróleo, por exemplo, vão escapar 7 grandes empresas de petróleo, que hoje são 5. Se você pegar quase todos os ramos importantes da economia, você vai ter poucas empresas que controlam. Mas com que em todos os países, os governos comecem a ter política para essa situação, que tem significado, em geral, um encolhimento da atividade do Estado. Então é nessa época que se começam a se fazer discussões, como, por exemplo, saúde e educação. É função típica do Estado ou tem que ter um pedaço que o mercado vai ocupar? Efetivamente, no Brasil, nós vamos começar a ter essa mexida na organização do Estado no governo Collor. O governo Collor, vocês devem lembrar, ele se elege em cima de uma propaganda que era do caçador de marajás, né? Não sei se vocês lembram, o elefante, que simbolizava o Estado, em particular o funcionalismo público, né? Porque aí tenta se igualar, né? O funcionalismo público, aquela coisa pesada, né? Andando devagar, muito lenta. E o que o Collor dizia? O Estado é ineficiente, o Estado é inoperante, porque tem corrupção, porque tem esse bando de marajá, que ganha muito para não trabalhar, então nós temos que reformar o Estado. Então, esse discurso, aí pela classe política, ele entra com força no Brasil no governo Collor.
E como é o governo do Fernando Henrique Cardoso ser um governo, digamos assim, que com muita força ele introduz uma série de medidas, né, que vão afetar sobremaneira o Estado brasileiro. Mas dentro de uma política internacional já programada para isso. Isso tem a ver, por exemplo, com o tema das privatizações, tem a ver com o tema das reformas em vários terrenos. Nós tivemos reforma trabalhista, tivemos reforma da Previdência, reforma administrativa em particular, com muita importância, porque é o que vai atacar algumas garantias que o funcionalismo público tinha diferenciadas. Uma série de reformas que são gestadas desde o aparelho de Estado, desde o governo, perfeito? E que vão diminuir, digamos assim, a intervenção do Estado e as garantias sociais dadas pelo Estado.